Salve Santista! Agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan e estou aqui nesse humilde vídeo para a gente discutir um pouquinho do que foi a coletiva do Odair Hellmann, né, na Bolívia. Ele soltou alguns trechos meio polêmicos, né? Falou umas coisas meio que não aconteceram, mas ele citou algumas coisas que eu concordo também. Então a gente vai destrinchar essa coletiva dele. A gente sabe que é uma técnica de comunicação, técnica de assessoria, de jornalismo também, eu não sou jornalista, mas a gente sabe que há essa técnica, que é de que em momentos de crise, momentos que acontecem algo que é prejudicial, né, que não é uma boa coisa para o momento, você usa palavras que querem dizer, mas não querem. É a famosa declaração para consumo externo. Ou seja, trazendo para o futebol. O técnico X comanda a equipe Y, a equipe Y não faz um bom jogo, e aí chega na coletiva, o técnico X vai falar: meu time não fez um bom jogo, tá? Não fez um bom jogo, e vai começar a citar algumas qualidades que ele acha que teve, mesmo que não tenha tido. Mas é para a mídia e para a torcida poder degustar, né, poder ficar discutindo, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. E lá no vestiário ele pagar geral lá dentro e fazer as correções que tiver que fazer, falar com quem tiver que falar. E essa declaração, essa entrevista, essa coletiva, né, de imprensa do Odair é sobre isso, né? É sobre isso. Vai ficar muito claro em alguns pontos que tem umas coisas que não fazem o menor sentido com o que aconteceu no jogo. Eu gravo os vídeos no celular, então eu consultei o Lance e o GE, que eles postaram, né, o que o Odair disse, fizeram a matéria, e aí eu transcrevi para o papel, eu vou ler, e a gente vai comentar fala por fala, são 5 falas, né? A gente vai falar uma por uma. Aí, abre aspas pro Odair: não, eu não concordo com você. Provavelmente imagino que tenha sido uma pergunta sobre jogar mal. Acho que não foi um grande jogo das duas equipes, mas o Santos fez uma boa partida. Sustentamos a pressão inicial, que era importante, e depois foi ganhando espaço. Criamos algumas oportunidades claras de fazer o gol antes da expulsão. Nos 90 minutos, deixamos o adversário criar uma situação clara numa bola longa, com um desvio. E só isso. O jogo foi caracterizado por nós tentando a posse, a aproximação, progredir no campo e eles usando muito transição e bola longa. Fecha aspas. Desse trecho aqui, vamos lá, vamos começar primeiramente. Ele não concorda que o time jogou mal. Já começa muito errado, né? Começa errado. E aí continua, né? Acho que não foi um grande jogo das duas equipes. Correto, foi um jogo de futebol muito ruim de ver, né? O que era, então, vamos ser bem honestos, era previsível, né? A gente tem o penúltimo da Liga Boliviana com um time que brigou para cair no estadual. A chance de ser ruim esse jogo era bem grande, bem considerável, né? Ainda mais com que o Santos vinha jogando também. Que a gente não espera muito de time boliviano, né? Mas o Santos em si também estava muito ruim, então a gente já esperava que fosse um jogo aí bem ruim. E aí ele continua: mas o Santos fez uma boa partida. O Santos não fez uma boa partida. Teve alguns números que, se você olhar um jogo friamente, são números bons. Mas o Santos não fez nada nem perigoso e nem perto disso a partir desses números bons. Como a posse de bola, por exemplo, que terminou com 73%. No final do jogo estava 73%. Foi uma posse de bola inútil, não teve criação alguma. As chances foram muito no acaso. Mas a gente vai seguir. Sustentamos a pressão inicial, que era importante, e depois foi ganhando espaço, criando algumas oportunidades claras de fazer o gol antes da expulsão. No vídeo do pós-jogo,
Eu até cheguei a comentar que por volta ali dos 15 minutos, o Santos estava com 80% de posse de bola. Não criou nada a partir disso, mas estava realmente mantendo a posse de bola, mesmo não criando nada. Então essa coisa que suportamos a pressão inicial, parece até um discurso meio pronto, assim, meio protocolar, né? Mesmo que não faça qualquer sentido, alguém vai lá e fala, porque já está tão acostumado, né? Aquele media training e outras coisas que o técnico está acostumado a falar, que ele meteu essa, mas que pressão que o Blumen fez. Eu não lembro de nenhuma jogada perigosa, tirando aquela do segundo tempo que até ele cita nessa fala aqui, que o João Paulo fez uma linda defesa. Tirando isso, eu não lembro de nenhum lance perigoso do Blumen. Não, era um ataque um time muito fraco, né? Você tinha que ter as atenções devidas, mas era um time que não conseguia produzir. Aí continua. Nos 90 minutos, deixamos o adversário criar uma situação clara numa bola longa em desvio, que foi a bola que realmente foi perigosa, mas o João Paulo saiu e defendeu, uma linda defesa até, inclusive, mas foi tão somente isso. E ele continua. O jogo foi caracterizado por nós tentando a posse, a aproximação, progredir no campo e eles usando muito a transição e a bola longa. Então vamos por partes. O jogo foi caracterizado por nós tentando a posse. Show, realmente. Tentou a posse de bola. Acho que um ponto positivo talvez tenha sido a posse de bola. Porém, com esse número positivo que teve, mantendo a posse de bola alta no jogo todo praticamente, não criou nada. Então até o ponto positivo que dá pra achar nem é tão positivo assim, porque se você não criou nada, você teve a bola, ok, você não sofreu perigo, mas também não fez nada a partir disso. Então, beleza, ele manteve a posse, o que vai contra as duas próximas falas dele, que tentou a aproximação e progredir no campo do adversário, né? Não rolou. Essas duas coisas não aconteceram. A aproximação, tanto é que o Lucas Lima, né? E o Ivonei nem conseguiram pegar na bola direito, não conseguiram criar nada, justamente porque não teve uma aproximação decente para fazer jogadas, muito também porque não era deles. Na verdade, quem deveria fazer essa aproximação é um dos meias, né? Ou o Ivonei ou o Lucas Lima, que estivesse jogando de meia, né? Porque você coloca o meia na ponta e coloca o atacante no meio e quer que o atacante aproxime. Tem coisas que são cacoetes da posição. Então não dá pra você cobrar esses cacoetes que um determinado jogador que joga nessa função tem, que o improvisado tenha. E esse é um sinal claro disso. E aí depois ele segue, né? Que eles usaram muito a transição e a bola longa. No vídeo do pré-jogo, né? Um olho no peixe e outro no Blumen, eu falo sobre isso, né? O Blumen usa muito o contra-ataque, né? Puxado pelo Sinisterra, que nem se criou tanto assim, né? Na defesa do Santos, nem o Gastão Rodrigues. O Gastão Rodrigues ainda foi um pouquinho mais chato no jogo, mas também nada demais, nada que criasse muito perigo. Apesar de tudo, a defesa foi bem, né? Conseguiu ali fazer o dele. A defesa fez a função ali. E aí a transição, né, foi a jogada cantada, e bola longa a gente já espera, porque um time tão limitado quanto o Blumen, né, que não tem muitas peças no meio de campo, que você vê que as duas estrelas são dois atacantes, que não tem meio de campo, o contra-ataque é puxado pelo atacante, ou seja, ele não tem muito com quem jogar, apesar de sempre no contra-ataque correr mais uns dois junto, mas ainda assim não são jogadores qualificados que dariam algum perigo, né, na jogada de ataque duplo. Aí agora a gente vai para uma outra fala dele. Ele cita que faltou uma jogada de 1 contra 1. Vamos lá, abre aspas. Para mim, numa situação dessa, o adversário abrindo a linha de 5 e tirando a amplitude do campo, fechando o centro, precisávamos ter um pouco de drible e 1 contra 1 para quebrar essa marcação e fazer mais gols. Fecha aspas. Eu acho que 1 contra 1
ele não deve ser só utilizado quando você está em superioridade numérica. O 1 contra 1, ele é fundamental, principalmente hoje em dia, que as linhas são tão compactas, né? Os sistemas defensivos estão cada vez melhores, o campo está cada vez mais curto, então o drible, ele é um recurso hoje talvez mais importante ainda, porque é através dele, claro, também é através de movimentação, mas é através do drible que você consegue as principais quebras de linha de defesa, né? E partindo desse pressuposto, os pontas eram 2 meias, que não estão acostumados com isso, e os jogadores de drible que tinham, né? O Ângelo talvez seja o principal, né? O que não está lesionado, né? O Ângelo. E você tinha também até o Miguel Terceiros também no banco para fazer isso. Então, ele disse uma coisa que deveria já ser feita no começo do jogo e que ele não fez, né? Que foi colocar um jogador que tenha o 1 contra 1. Então, essa frase ficou bem desconexa com o que ele mesmo fez. Armou o time para fazer. Aí a gente vai para uma aspas também que é bem parecida com a primeira, né? Mas é bem preocupante, né? Abre aspas para eles. Saímos daqui muito, muito felizes. Vamos buscar evolução, mas muito importante o resultado. E o bom jogo que a gente fez. Vamos lá. Saiu feliz. O Odair saiu feliz com uma atuação daquela. A atuação foi bem ruim. Foi um futebol sofrível. Foi um futebol muito ruim, muito pobre, em que a principal mudança tática que ele treinou por 30 dias não deu certo. Então como é que você fica feliz com uma coisa que você treinou 30 dias e não dá certo? Não faz sentido. Aí ele continua, né? A outra parte. Vamos buscar evolução. Ótimo. Mas muito importante o resultado. Essa parte é verdade, né? Claro, óbvio. O Newell's já tinha jogado antes da gente, tinha ganhado do Audax Italiano lá no Chile, então era importante que o Santos vencesse também, para se manter equiparado ao Newell's, né? Não deixar o Newell's disparar, não deixar abrir 2 pontos de vantagem, né? E aí ele continua, né? Falando, e um bom jogo que a gente fez, que não aconteceu. Esse bom, só se tivesse um outro Santos jogando no mesmo horário, na Bolívia. Porque o time profissional masculino do Santos jogando na Bolívia foi muito abaixo. Muito abaixo. Foi bem ruim. Aí tem outra aspas dele aqui agora. Eles, Blooming, estavam tendo dificuldades no jogo. A gente fez uma marcação muito forte, intensa, não deixando o adversário criar. O torcedor veio junto, eles se aproveitaram de uma falta mais forte do Marcos Leonardo. Na minha visão, não era para expulsão. A intenção dele foi ir na bola, acho até que pegou na bola. Naquele momento não foi só para o Marcos Leonardo que pedir calma, foi para a equipe. O estádio estava quieto e sentiu a oportunidade de levantar. Às vezes você fica muito preocupado com a discussão, com o cartão, desconcentra da organização para manter o foco e buscar a vitória. O Blooming, ele estava tendo realmente dificuldades, né? Defensivamente o Santos foi ok, né? O Santos defensivamente não correu tanto risco, mas o problema foi, né, principalmente do meio para frente, né? E o Blooming, com a dificuldade natural dele com a bola no pé, não é exatamente um mérito você dificultar a vida do Blooming, né? A bola dificulta a vida do Blooming. A bola já faz isso por si só, né? Os jogadores do Blooming têm a dificuldade com a bola, embora tenha ali 2 artilheiros na frente, mas nada de outro mundo, né? São só os 2 principais jogadores deles, mas a bola já atrapalha eles normalmente. E aí ele continua, né? A gente fez uma marcação forte, intensa, não deixando o adversário criar. Ok. A torcida veio junto. Eles se aproveitaram de uma falta mais forte do Marcos Leonardo. Tá. Na minha visão, não era para expulsão. A intenção dele foi ir na bola. Acho até que pegou a bola. Naquele momento, não foi só para o Marcos Leonardo que eu pedi calma. Foi para a equipe. O estádio estava quieto
e sentiu a oportunidade de levantar. Aí aqui vai uma crítica aos bolivianos, né? Blooming, o Oriente Petroleiro, que joga no mesmo estádio. Que merda de sirene, hein? Nossa, cara, que sirene irritante. Por que vocês fazem isso? Sirene muito chata, cara. Era todo ataque do Blooming, a sirene tocando. Quando o Blooming faz gol, já vi no... Quando eu fui analisar, né, o Blooming, quando faz gol, eles tocam essa sirene também. Se alguém sabe o porquê disso, até deixa aí embaixo, né, nos comentários. Mas que coisa ridícula, né? Nem combina com futebol isso. Uma coisa bizarra, assim, nunca vi isso na minha vida. Mas vamos lá, sim. Essa parte é bem importante porque aconteceu recentemente com a gente. Eu vou desafiar vocês a pensar. Às vezes você fica muito preocupado com a discussão, com o cartão, desconcentra da organização para manter o foco em buscar a vitória. Eu vou dar aí 3 segundos para vocês pensarem num lance que aconteceu recentemente com o Santos sobre isso. Não lembrou? Vamos lá. Cuca, na final da Libertadores no Maracanã. Né? O Cuca, que era o técnico, deveria dar o exemplo. Ele é expulso, causa todo um reboliço no jogo ali na hora, inventa de subir a arquibancada daquele jeito dele, né? Mais efusivo, mais folclórico, né? E na mesma jogada, sai o gol do Palmeiras, do gol do Breno Lopes, né? O Wellington Tim, que não deveria nem estar em campo, tá totalmente perdido, né? Não chega a bloquear o cruzamento, né? Não chega nem perto, tá a metros de distância. O Pará toma a bola nas costas, né? E o John fica parado. Ali foi muito claro que a expulsão afetou todo o ânimo do time, ali, a concentração do time ali naquele momento. Foi um momento péssimo, o Santos estava levando a partida para a prorrogação, né? Podia até levar para os pênaltis, tinha condição de levar para os pênaltis. Mas num lance de desconcentração do técnico, ele conseguiu desconcentrar a equipe toda que veio e tomou o gol do Breno Lopes. Então essa parte aqui de desconcentrar da organização, de manter o foco, isso aqui eu concordo totalmente com o Odair, né? Essa parte aqui ele tá certíssimo. E aí, para finalizar, né, tem a última dele. Abre aspas. Brigamos com os 3 times do grupo. Pontuar fora de casa é sempre importante. Só que, para valer os 3 pontos, precisamos confirmar dentro da Vila as vitórias no nosso mando. É importante pela remontada do trabalho, pelo longo tempo que ficamos sem jogar uma partida oficial, por variação que eu tive que buscar para termos uma equipe equilibrada. Assim, brigar com os outros 3 times do grupo, ok, ele foi elegante, né? Não dá pra gente falar que as outras 2 equipes não brigam, mas a verdade é que Audax Italiano e Blooming não brigam, né? A briga é Santos e Newell's, ou pelo menos deve ser, né? Teria que ser assim, Santos e Newell's disputando quem vai ficar em primeiro. O Audax Italiano joga num estádio vazio, é melhor que o Blooming, mas não tem nenhuma tradição, então nem vai jogar no estádio dele, né? Ele tá jogando em outro estádio muito bonito até por sinal, mas não é para ser a briga com os 3 times, né? É para ser com um. Mas tudo bem, até ele tá sendo elegante com os outros times e é ok. Ele fala, né, que pontuar em casa é importante. Basicamente ele fala para vencer todas em casa, né? Fazer a lição de casa. Concordo totalmente com o que ele diz, né? Tem que fazer a lição de casa. Talvez o jogo que mais complique é contra o Newell's, mas esse jogo vai precisar de uma preparação ainda mais especial, né? O Santos vai precisar pontuar em casa, porque a diferença do primeiro para o segundo vai ser dada nesses pequenos detalhes, né? De saldo de gol, de vitória fora, de repente um empate ou um tropeço de alguém em casa ou fora pode determinar quem vai passar direto para as oitavas, quem vai ficar nos 16 avos, né? Que enfrenta os terceiros da Libertadores. E ele fala, né, de vencer, né, na Vila, que é importante para a remontada do trabalho e pelo longo tempo que ficou sem jogar uma partida oficial. Ok. Beleza. Por variação
que eu tive que buscar para termos uma equipe equilibrada. Equilibrada em que sentido? Porque ruim nas duas coisas, na defesa e no ataque? Porque essa defesa, que foi bem contra o Blooming, talvez fosse um time mais qualificado. A partida do Nathan, por exemplo, eu falei que a partida da defesa foi ok, mas a gente tem sempre que pontuar, é ok contra o Blooming. Se fosse contra um time mais forte, não seria ok. Não seria ok. Então, por mais que ele tenha que Nathan, que outros jogadores tenham feito partidas ok, é contra o Blooming, tem que pontuar isso, tem que falar que o Blooming é o vice-lanterna do Campeonato Boliviano, que não venceu um jogo só nesse ano. Então, quando a gente fala de partida ok, de jogar bem, tem que pontuar que foi contra o Blooming. E aí ele vai precisar vai continuar a precisar buscando um time equilibrado, né? Porque nem o ataque nem a defesa são bons. A defesa ainda consegue segurar times como o Blooming, mas o ataque não conseguiu produzir contra o Blooming. A gente já está cansado de falar aqui a situação do Blooming. E aí é preocupante, né? Você precisa ter variações, precisa parar de improvisar jogadores assim, desse jeito. Por mais que tenha sido treinada, lembrando, né? As provas, os testes, foram contra Flamengo de Guarulhos e Primavera, que são times que talvez sejam piores que o Blooming. Então, um jogo treino, não foi nem amistoso para ainda dizer que de repente era o jogo da vida de alguém aparecer, né? Foi um jogo amistoso, ninguém ia aparecer em lugar nenhum, e mesmo assim foi um teste que poderia ser de outra forma, esses testes que foram feitos, né? E aí finalizou a coletiva, né? Então a gente sabe que o Odair falou algumas coisas protocolares aqui, né? Algumas coisas para não ser deselegante, né? Até com jogadores, que jogador no Brasil tem um ego muito sensível, né? Então, de repente, qualquer palavra que o técnico use fora de uma linha que eles não gostem, eles vão começar a querer derrubar o técnico, não vão começar a comprar a ideia tática do técnico, que a gente até duvida se o Odair tem alguma ideia tática sobre, mas a gente sabe que técnico no Brasil pisa em ovos, né? Essa é a verdade, principalmente nas palavras. Foi protocolar falando que briga contra 3 times no grupo, foi absurdo falando que o time jogou bem, não passou perto de ser ruim. Foi péssimo. Péssima partida. E aí algumas verdades, né, que eram óbvias, né, de pontuar em casa, de que é importante começar ganhando, né, vencendo, começar com 3 pontos. E essa questão que eu achei interessante, né, dele ter falado da concentração, né, para não focar na briga, né, focar no campo, focar na organização do time, que foi por causa disso que a gente não levou, pelo menos, para a prorrogação o jogo mais importante aí dos últimos 10 anos, talvez, né? Foi por causa disso. Por falta de concentração do senhor Alex Stival. Que dia que foi esse, senhores? Se você gostou, se inscreve aí, deixa um like. É nóis.